Os Yanomamis são uma tribo indígena do norte brasileiro e estão concentrados na floresta amazônica. Nos últimos tempos eles têm sofrido várias crises de fome que serão abordadas mais à frente no vídeo. Mas afinal, quem realmente são os Yanomamis? Como dito anteriormente, os Yanomamis habitam o norte do Brasil em fronteira com a Venezuela. Eles têm altos conhecimentos sobre a flora local, como também conhecem muitos rios amazônicos. São considerados uma das maiores tribos indígenas sul-americanas, contando com uma população de 35 mil habitantes. Eles habitam cerca de 192 mil quilômetros quadrados entre Roraima e Amazonas no Brasil. Algumas dessas tribos estão isoladas de outras populações. Na cultura Yanomami, os homens cuidam da caça e as mulheres da agricultura. Na política deles não existe uma hierarquia, isto é, não existe um líder e as decisões são tomadas em grupo. Os Yanomamis têm como a principal religião o xamanismo, que consiste em conectar com o mundo espiritual. Eles praticam rituais como o real utilizado para entrar em contato com os entes queridos mortos. Para isso eles inalam um pó alucinógeno chamado parica. Acreditam muito no deus Omama, que protege a Amazônia. Inclusive fizeram e enviaram estatuetas desse deus para os ganhadores do Oscar 2023. Aue, carroa aqui. Washorema Oscar Noha. Unare Kuyaro, Feira Kaki, Carroa Makian Kubenaha, Wamar Kuna Naha, Hubuhi, Carroa Makna Kuabenaha, Huamakna W Kuabenaha, Wamar Tag, Oscar, Peiwamak W. Peiwamak Imikuha, Peirana Hubuhi. Nakawi, mamak mamshatiwi, yamakna, com makna, no mamona, te, nara coiaro, mamak, na yaitake, carromak, ubena. Por que eles fizeram isso? Pois queriam que o mundo visse a tribo deles e em que estado ela se encontra, que seria crítico porque estão sofrendo uma grande crise humanitária, que está matando muitos integrantes da tribo por fome, falta de atendimento médico. Mas afinal, por que dessa crise? Os garimpos têm se tornado muito prejudicial aos Yanomamis, pois os garimpos extraem e exploram a região, deixando a tribo sem recursos e acabam com os meios alimentícios deles, que vêm todos da natureza. Os garimpeiros na região já chegaram aos impressionantes 20 mil pessoas, procurando principalmente na área ouro. Todos esses garimpos deixam os Yanomamis em situação emergencial. Muitos deles têm morrido de fome. Só nos últimos 4 anos 570 crianças morreram de desnutrição, gerando várias notícias e reportagens sobre essa crise. O governo prepara uma grande operação para retirar garimpeiros da reserva Yanomami em Roraima. No momento, o socorro médico e alimentar aos indígenas é a prioridade. Uma mulher Yanomami que estava internada com desnutrição morreu. Seus 2 filhos continuam no hospital. Só no ano passado, a busca pelo ouro provocou perda de 232 hectares de floresta na Amazônia. Isso impacta diretamente na vida das comunidades. Em Roraima, só na última semana, mais de 1.000 indígenas da etnia Yanomami em estado grave foram resgatados. Um hospital de campanha foi montado pela Força Aérea, já que a Casa de Saúde Indígena não consegue suportar mais tantos pacientes. No último levantamento, eram 700 pessoas internadas. A capacidade é de 300. No momento que chegamos aqui, notamos um ponto crítico, que era o atendimento das crianças. Muitas crianças com indícios de desnutrição, com infecções parasitárias. Como diz esse trecho da reportagem da Band, foi feita uma operação para a retirada dos garimpeiros. Quem conduziria essa operação seria a PF, Polícia Federal, e as Forças Armadas. Também envolve o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Houve destruição de aeronaves, maquinários e apreensão de mantimentos na região dos garimpeiros. Outra notícia chocante seria de uma menina de 15 anos que em um garimpo na terra Yanomami era obrigada a se prostituir e chegava a fazer 16 programas por noite. Ela havia sido resgatada pela PF. Ela disse em depoimentos que foi atraída por uma oferta de emprego de cozinheira pela internet. Ela não era a única a ser enganada. Havia várias outras mulheres, todas menores de idade.
Essas foram algumas notícias verídicas sobre essa tribo, mas pela internet tem circulado várias notícias falsas. Aqui vamos desmentir elas e descobrir a verdade. Uma fake news que circulou no Instagram era de que um líder Yanomami havia omitido crise humanitária, pois só postava fotos de indígenas felizes. Mas com o aprofundamento na conta desse líder, foi visto que ele já falava dessa crise e em nenhum momento tentou omitir. Pelo contrário, foram enviados mais de 60 pedidos de ajuda ao até então presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro. Outra fake news é de que dizer que as tribos indígenas que estão na Venezuela são as mesmas que estão estabelecidas em Roraima. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, eles não são todos Yanomamis. Apenas os que estão no Brasil são parte dessa tribo, e são vítima de grave omissão em políticas sociais e do garimpo ilegal. Segundo a presidenta do CONARE, Sheila de Carvalho, são mais de centenas de quilômetros que separam essas duas realidades humanitárias. Por isso são consideradas tribos distintas. Uma notícia que acabou ficando famosa seria a de que a crise humanitária não seria de indígenas brasileiros, mas sim de venezuelanos e seria fruto do comunismo de Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma informação totalmente mentirosa, pois na realidade quem vive sofrendo da crise humanitária seria os Yanomamis brasileiros. E quem está sofrendo com desnutrição, malária, infecção respiratória aguda, seriam os que estão na reserva indígena brasileira.